por que danado o nosso corpo resolve reagir contra ele mesmo, gerando alergia, né? Porque ele Pois reage é. contra a proteína, mas a manifestação é no nosso próprio corpo, então não deixa de ser um desequilíbrio imunológico. O problema é esse aí mesmo, é uma imaturidade imunológica que permite que a alergia aconteça. Nosso corpo, ele é preparado, ele é programado para combater o que a gente chama de tudo que é estranho, coisas heterólogas, coisas que vêm de fora. E aí pode acontecer de uma criança ser exposta, geralmente aos menores que 1 ano, né? A gente está falando da alergia à proteína leite de vaca principalmente, então são crianças menores que 1 ano, essa criança é exposta a essas proteínas íntegras, essas proteínas inteiras do leite, numa fase em que o intestino ele não está todo formadinho. Então existe as células não estão juntinhas e vai existir um espaço entre elas. E aí essa proteína, ao invés de ser processada, absorvida, não, ela vai passar direto. O sistema imunológico da gente vai olhar para aquela ali e vai dizer, opa, o que é isso aqui? Eu não conheço isso aqui. Porque não é assim que a proteína é para passar, era para ela ser digerida antes, né? Quebradinha em pedaços para poder ser absorvida. Então ele olha para aquilo ali e fala: o que é isso aqui? Isso aqui tá errado. Aí já fica em alerta. Num segundo contato, aí a criança pode começar a desenvolver reações que depende de cada sistema imunológico para poder a gente saber que tipo de reação vai acontecer. Então, não é toda criança que vai passar por esse processo, porque existe uma carga genética que favorece a isso. São crianças que têm histórico familiar de atopia, que é doenças alérgicas como um todo. E mesmo assim, ter histórico de atopia não significa que vai desenvolver alergia alimentar. É só, tipo assim, você tem as ferramentas. Pode ser que o ambiente favoreça que você desenvolva ou não. E, em geral, acontece nessa faixa etária dos menores que 1 ano, principalmente, assim, o período mais crítico seria os menores que 6 meses. E acontece geralmente entre 3 meses e 9 meses de vida, mais ou menos. Isso. E aí, a gente viu agora porque, né, inicia com relação a essa questão da imaturidade do trato gastrointestinal. E aí a gente falou uma coisa interessante, que é com relação aos fatores que estão associados, porque o fato dela ter risco, né, os pais, por exemplo, eu sou uma pessoa atópica, o pai do meu filho é uma pessoa atópica, então ele tem risco para ter. Na verdade, ele tem dermatite atópica, mas não tem alergia alimentar, né? Ele tem risco para ter alergia alimentar. Isso, tem. Mas Seu filho existe teria. Desculpa interromper, só pondo um cenário bem propício para ele ser desenvolvido. Digamos que quando ele nasceu, os dois pais são alérgicos, ou seja, carga genética ele tem. Digamos que quando ele nasceu na maternidade, por algum motivo, Mari não conseguiu dar de mamar lá na primeira hora de vida, e aí o bebê acabou tendo que tomar fórmula para não mas ficar foi hipoglicêmico. exatamente isso que aconteceu. Na verdade, não é por eu não Eita. ter conseguido amamentar. Ele nasceu, teve uma questão cardíaca, na verdade, mas muito discreta. O APGA foi baixo ao nascimento. E aí ele ficou em observação. E deram um leite artificial porque ele teve uma hipoglicemia, mas porque ele não amamentou nas primeiras horas de vida. Então, Isso. a hipoglicemia é totalmente E esperada. Entrar é a com coisa mais comum. É a é, coisa mais comum. E aí a gente acaba dando a fórmula por conta da hipoglicemia, e isso pode sensibilizar a criança. E aí a criança pode desenvolver quadros alérgicos posteriormente, principalmente alergia alimentar. Então deu só, digamos assim, esse leite não foi a causa da dermatite atópica, mas ele poderia ter feito alergia alimentar fora a dermatite atópica, porque ele foi sensibilizado lá atrás. Então, tá vendo de que a regra não é regra você ter a carga genética.